Olá, eu sou o professor Pedro e hoje teremos a aula de PNL. Lá no histórico de vocês está neurolinguística. E esse termo mais popular, né, PNL, é programação neurolinguística. Então, quando falamos neurolinguística em termos gerais, é a ciência que estuda a comunicação. E a PNL, que é programação neurolinguística, aí já envolve algumas ferramentas para se trabalhar essa comunicação. E a PNL é muito ampla. Ao longo dessa disciplina, desse estudo, vocês vão perceber que é uma disciplina muito ampla, onde nós temos inúmeras aplicações na nossa vida pessoal, em relacionamentos, em negócios, na forma de estudo, de memorização. Então, são inúmeras as aplicações da PNL e nós aqui no curso, nós vamos ver inicialmente introdução à PNL, onde nós vamos entender em linhas gerais o que é essa programação neurolinguística. E teremos ainda um segundo módulo, onde nós faremos a ressignificação comportamental, que é a aplicação da PNL na clínica psicanalítica, em que, na minha atuação como psicanalista, eu posso me valer das ferramentas, do conhecimento da PNL. Então, fica para o nosso segundo módulo. Vamos lá, então? A nossa introdução. O que é programação neurolinguística, ou PNL? É o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ela estuda os padrões, ou programação, criados pela interação entre o cérebro, neuro, por isso o termo neuro, a linguagem, ou comunicação, a linguística, e o nosso corpo. A PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam. Como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamentos, e aí vemos a importância para nós que nos ocupamos exatamente da área emocional e comportamental, e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Então, como memorizamos as coisas, como após memorizá-las o cérebro cria padrões e condicionamentos para nos dar respostas, nos dar sentimentos, emoções, comportamentos, nos ajudar nas nossas decisões. Então, a PNL se ocupa exatamente disso, como funciona esse processo. E entendendo o processo das nossas decisões, de como nos identificamos, nos vemos, nos definimos como pessoa, por que nos definimos assim e o que forjou esse nosso estado atual, eu posso encontrar então aquilo que não é funcional, aquilo que não agrada, aquilo em que me considero deficiente. E uma vez encontrando, aí entra o quê? Programação. Nós vamos então mudar essa programação ou reprogramar. Então cada um de nós tem uma programação. É fruto das nossas vivências que foram registradas, todo um banco de dados com inúmeras memórias, e a leitura dessas memórias é que nos geram condicionamentos, um padrão de comportamento. E quando eu identifico, então, algo que é disfuncional, algo que, para mim, não está funcionando bem, não está me ajudando, ou até o contrário, eu posso, então, reprogramar. Esta é a missão da PNL, missão a qual ela cumpre muito bem. Se você se esmerar dentro desse conhecimento, você vai ter ferramentas que vão permitir você trabalhar fobias, você trabalhar crenças limitantes, né? As fobias as mais variadas, né? Então, padrões de comportamento, tudo isso você vai conseguir agir
tanto em si mesmo como nos seus pacientes, ok? Vamos seguir então. Em outras palavras, ela estuda como o ser humano funciona e como ele pode escolher a maneira que quer funcionar. Então, como eu funciono? Porque tenho certos comportamentos, mas entendendo como eu funciono e porque tenho aquela resposta, aquele tipo de comportamento, eu identifico o que não é bom, o que não é funcional. Posso escolher como eu quero funcionar. Posso escolher o que precisa ser alterado, mudado. Ela estuda como se processa o pensamento. Quando você está pensando, o que você está fazendo? É uma leitura de memórias. Como isso se processa? E ao ler essas memórias, como o cérebro faz conexão entre uma e outra para que eu tome decisões? Então, através do avanço da neurociência, nós temos então a neurolinguística, obtendo respostas, entendendo como funciona a nossa mente e aí criando ferramentas muito úteis para nós que trabalhamos na área emocional comportamental. Pensar é usar os sentidos internamente. Nós pensamos vendo imagens internas, ouvindo sons, ou falando internamente e tendo sensações. Trocando em miúdos, fazendo leituras de memórias que já temos. Eu não posso pensar sobre algo que eu não tenha um registro memorial. Até para imaginar alguma coisa, o meu cérebro ele vai buscar memórias que contenham dados de algo próximo, o mais próximo possível, para que eu possa gerar uma imaginação, para que eu possa pensar em algo e criar um projeto, trazer à existência na minha mente algo que não existe. Mas para fazer isso, eu tenho que ter parâmetros memoriais. Tudo parte do princípio de leitura de memórias, ok? E a leitura dessas memórias influenciam emoções e padrões de comportamento. Olha lá, tendo sensações, essas sensações vão influenciar em emoção, comportamento. Também estuda a influência da linguagem, que embora seja produto do sistema nervoso, ativa, direciona e estimula o cérebro e também a maneira mais eficaz de ativar o sistema nervoso dos outros, facilitando a comunicação. Por isso, neurolinguística, né? A parte da linguística é exatamente isso, processos de comunicação, de interação, onde eu posso melhorar essa comunicação. Melhorando comunicação, melhoro relacionamentos, né? Me favorece. Daí a importância também da neurolinguística. Ela estuda como se processa o pensamento. Pensar é usar os sentidos internamente. Pensamos vendo essas imagens internas e ouvindo os sons e tendo essas sensações, como vimos na lâmina anterior. Então, o cérebro, através do hipocampo, ele vai fazendo registros memoriais de todas as nossas vivências, do que ouvimos, do que vemos, do que sentimos. Tudo isso vai sendo registrado pelo hipocampo. Posteriormente, de acordo com a situação que eu estou vivenciando, uma nova situação, meu cérebro sempre vai buscar parâmetros nesse banco de dados onde eu tenho informação sobre essa situação que se apresenta. Então ele vai buscar a memória mais próxima daquilo que eu estou vivenciando. Para quê? Me dar condições de pensar, raciocinar e decidir. Então meu cérebro busca parâmetros, ele busca paralelos àquilo que eu estou vivenciando. Qualquer situação nova que se apresente,
algo que eu tenha que decidir, meu cérebro busca nesse banco de dados, onde há inúmeras informações, ele busca um paralelo, algo que se aproxime o máximo possível daquilo que eu estou vivenciando, e ele me traz à tona na memória para que eu avalie e tome decisões em cima do que já tenho. Há um personagem muito importante que trabalha junto com o hipocampo chamado tálamo. O tálamo é um filtro e é exatamente essa função que nós estamos falando. É filtrar as informações que nós temos de acordo com o que eu estou vivenciando para que eu tenha um discernimento correto da situação, do que está acontecendo e do que preciso fazer. Ok? Vamos seguir. Como e quando surgiu a PNL? Há cerca de 30 anos, aqui é só um breve histórico. Richard Blender estudava matemática e psicologia na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Nos finais de semana, trabalhava gravando workshops, ficou muito impressionado com a habilidade de comunicação e com os resultados de 2 terapeutas com que teve contato. Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, e Virginia Satir, que é terapeuta de família. Então, esses 2 terapeutas tinham um resultado fantástico em suas palestras, seus livros escritos, a forma como eles se comunicavam os tornava unanimidade em relação a outros terapeutas. Ele ficou interessado em aprender o que eles faziam e pediu a ajuda de seu professor de linguística. Então, na ocasião, na Universidade lá de Santa Cruz, havia um professor, John Grinder, que começou a auxiliar Richard Blender nesse processo de compreender qual era a mágica, a magia que esses 2 terapeutas tinham, que os diferenciava dos demais. Que técnicas, que ferramentas usavam, que processos destacavam em relação aos demais. Aqui nós temos a imagem, né, de Richard Blender e John Grinder, e esse processo se iniciou lá no início dos anos 70 ainda. Veja que a PNL é bem antiga, e ela surge primeiramente como um padrão de modelagem, né, de pessoas excelentes, né, e na Califórnia, nos Estados Unidos. Veja bem, estudando os vídeos, eles começaram a decodificar os padrões de linguagem e de comportamento daqueles 2 excelentes terapeutas, e em cima dessas observações, dessa decodificação do comportamento deles, da postura deles, da comunicação deles, eles escreveram então um livro, A Estrutura da Magia, mostrando que algo que parecia magia, olha, é muito mágico, porque só eles conseguem envolver o povo dessa maneira. Na realidade, tinha uma estrutura. Assim foi criado o primeiro modelo da PNL, o metamodelo de linguagem. Então, o primeiro passo, quando surge a PNL, o objetivo, o propósito desses 2 homens era modelar algo que era um padrão de excelência. Estudaram, decodificaram e criaram uma estrutura, um método de repetir. Por isso, metamodelo, né? Que há um modelo de excelência, né? Nossa meta qual é? É copiar esse modelo, repetir o modelo, alcançar a mesma excelência. Então, é um padrão de modelagem. Juntamente com as esposas e amigos, eles formaram um grupo de estudo para aplicar os modelos aprendidos e logo, mesmo sem serem terapeutas, começaram a obter os mesmos resultados daqueles que eles modelaram. Isso aqui é fantástico, porque eles tinham outras atividades, outra formação, diferente de Fritz Perls e de Virginia Satir, daqueles 2 terapeutas. Ou seja, não entendiam nada do que era a área deles. Mas quando criaram uma estrutura
de modelagem daqueles dois terapeutas, copiaram também o conteúdo. Como eles passavam aquele conteúdo e que conteúdo era. E aí começaram então a testar se essa metamodelagem funcionava. E passaram então a dar palestras de um assunto que não era a área deles, que eles entendiam muito pouco, mas que tinham agora uma estrutura de modelagem que bastaria seguir essa estrutura. E obtiveram um sucesso estrondoso, como se fossem grandes terapeutas da área, grandes conhecedores. Na realidade, não eram. E foi aí que escreveram esse livro, né? A estrutura da magia. Olha, aquilo que encantava os nossos olhos, que era mágico, ver dois terapeutas que conseguiam essa fluência tão grande, essa unanimidade. E nós podemos pegar alguém que não conhece nada da área e tampouco é um bom palestrante, nem palestrante é, e de repente ele está palestrando na mesma área que eles e obtendo sucesso como eles, tornando seu nome também conhecido. E aí escreveram o livro e mostraram por A mais B que esse sistema funciona. Esse sistema é real, desde que você tenha uma estrutura que você consiga reproduzir, que você consiga estruturar como aquilo é apresentado. E em cima disso é que eles então lançaram esse livro, que se tornou um grande sucesso e foi o primeiro passo da programação neurolinguística, ok? Então assim foi criado o primeiro modelo da PNL, né? Também chamado metamodelo de linguagem. E eles, juntamente com as esposas, um grupo de amigos, esse grupo começou a aumentar, pessoas se interessaram quando passaram a ler o livro, os procuraram e aí eles formaram um grupo de estudo, se aprofundaram ainda mais para aplicar os modelos aprendidos. E logo, mesmo sem serem terapeutas, começaram a obter os mesmos resultados daqueles que eles modelaram. Quando resolveram dar um nome para o que estavam fazendo, escolheram programação neurolinguística. Então, a PNL começou como um processo de modelagem. Se alguém faz muito bem uma coisa, com a PNL podemos levantar o processo, a estratégia, fazer igual e obter os mesmos resultados. Eu coloquei aqui entre parênteses, franquias. Então, aí surge esse modelo de franquias que todos nós conhecemos muito bem, faz parte da nossa vida. Porque um dos que participaram ali desses primeiros estudos se interessou, leu o livro e se interessou no processo. Vocês conhecem muito bem, McDonald's, que já tinham várias filiais nos Estados Unidos, tinha um padrão de excelência e o que ele fez? Ele exatamente, todas as suas filiais tinham o mesmo padrão. Como ele alcançou o sucesso, o que ele imaginou? É só repetir em cada filial a mesma coisa que eu faço aqui na matriz. Eu vou obter o mesmo sucesso. Ele já pensava assim. Mas quando ele lê esse livro, a sua mente se amplia, a sua visão se amplia. Porque aí o que ele pensou? Olha, eu não tenho condição de administrar algo que tome uma proporção muito grande. Então o que ele faz? Ele começa então a fazer um modelo de franquia, onde ele já recebia um bom valor desse candidato a ser seu franqueado. Queria copiar o seu modelo. Então o que ele fazia? Ele então estruturou como eles faziam o estudo. Do mesmo jeito que eles copiaram os dois terapeutas, ele então fez o quê? Ele já fez o projeto, a estrutura, como funciona aqui
a nossa empresa? Então ele estruturou primeiro tudo aquilo, colocou o passo a passo e aí passou a vender. Então o franqueado tinha que pagar um bom valor para adquirir esse know-how, toda essa estrutura de funcionamento, teria obrigação de continuar usando esse nome, o McDonald's, que foi outra sacada inteligente, porque quanto mais aumentar o número de lojas, mais pessoas terão interesse em se tornarem franqueados, ok? Então, o tipo do molho tinha que ser o mesmo dele, o pão, a carne, uniforme, cores, tudo padrão. Ou seja, quem fosse a uma loja do McDonald's que fosse de um franqueado, ele teria a mesma experiência, tudo igual às lojas que realmente pertenciam ao dono do McDonald's. Então, ele começa esse sistema de franquia e ficou comprovado, hoje mais do que nunca, quantas franquias nós conhecemos, né? Marcas de sucesso, todas franqueadas, tanto na área da alimentação, área de vestuário, né? Várias áreas, nós temos hoje as franquias. Então, o que são franquias? Metamodelos. Quem criou o metamodelo? PNL. Ok? A neurolinguística criou o metamodelo, ela surge criando os metamodelos. Se alguém faz alguma coisa com excelência, eu posso estudar, decodificar, estruturar, repetir e obter o mesmo resultado que ele, ok? Muito bem. A PNL logo se expandiu para além do campo da comunicação e da terapia. Começou a ser utilizada no campo de aprendizagem. Olha as aplicações. Já falamos comunicação e terapia. Mas olha, aprendizagem, saúde, criatividade, liderança, gerenciamento, vendas, consultoria e treinamento em empresas. Olha quantas coisas. Nos Estados Unidos ela se expandiu praticamente para o mundo todo. Na PNL, considera-se que a aprendizagem ocorre através de programas neurolinguísticos. Isto é, a pessoa constrói mapas cognitivos dentro do seu sistema nervoso, conectando-os com observações do ambiente e respostas comportamentais. Aqui nós temos a área que nos interessa. Nós falamos de metamodelo, uma área de negócios muito importante. Há muitos processos na área da comunicação, para profissionais da área de comunicação, extremamente importantes. Mas, para nós que trabalhamos na área emocional e comportamental, é muito importante esta área aqui, entender como uma pessoa aprende alguma coisa e passa a reproduzir isso ao longo da sua vida. Porque muitas vezes aprendemos aquilo que não deveríamos. Ou seja, eu gero um registro memorial disfuncional, com uma informação que para mim não é boa. Vai atrapalhar o meu progresso, o meu desenvolvimento. E se isso foi aprendido, vai me acompanhar. E vai me atrapalhar lá na frente, ok? Então, isso nos interessa. Vamos seguir aqui. Mapas cognitivos são construídos por influência da linguagem e de outras representações que ativam padrões coerentes no sistema nervoso. A aprendizagem acontece através de um ciclo orgânico, no qual mapas cognitivos e experiências de referência de comportamento são agregados para formar sistemas maiores de programas coordenados que produzem desempenho competente. Vamos explicar isso. As vivências que temos desde a nossa infância. O hipocampo está no centro do sistema límbico, no centro do nosso cérebro, ele está registrando isso. Tudo que você experimenta, seja tocando, toda informação que chega através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, o tato, tudo isso o hipocampo está registrando.
Experiências que você tem fazendo alguma coisa, ele registra todo o processo. Se você repete aquilo várias vezes, se aquilo é importante para você, se torna aprendizado. Assim você aprendeu a engatinhar e depois a andar. Assim você aprendeu a andar de bicicleta. Assim você aprendeu a falar. Nada mais é do que memórias que o seu cérebro faz a leitura e reproduz. Então, aquilo que não é importante são memórias de curta duração. Depois são lançadas no inconsciente, você não precisa delas. Agora, aquilo que você usa com frequência vão estar ali ao alcance do seu consciente. Vão estar no pré-consciente ou subconsciente, onde toda vez que eu precisar executar uma tarefa, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, eu vou fazer leitura dessas memórias. E ali já há algo que eu aprendi, ali já há um condicionamento, ou seja, a resposta que eu quero. Por isso, quando eu faço uma pergunta para você, você gosta disso, tal fruta? Você vai falar, gosto, não gosto. Por quê? Na experiência de provar aquela fruta, de sentir o seu sabor, você já colocou um conceito na memória que o hipocampo estava fazendo. Eu gosto dessa fruta, não gosto dessa fruta. Então o cérebro encontra a memória e tem lá o seu conceito que você deu, ele já te dá a resposta. Olha, não gosto dessa comida, não gosto dessa fruta. Gosto de fazer isso, não gosto daquilo. A minha opinião é esta, sobre quaisquer assuntos. Quando eu pergunto para você e você tem já uma resposta pronta, é porque você já teve uma experiência, já fez análise de alguma coisa e o hipocampo estava fazendo um registro e você colocou um conceito. Está certo, está errado, aprovo, não aprovo, concordo, não concordo. A sua opinião já está ali. Quando eu te pergunto, teu cérebro encontra essa memória, faz a leitura e já te dá a resposta pronta. É certo, é errado, concordo, não concordo, gosto ou não gosto. Ok? Então, nós funcionamos assim. E estas memórias o cérebro vai ajuntando e criando um padrão e te dando condicionamentos. Assim o nosso cérebro nos dirige, rege a nossa vida. Nada mais somos do que um banco de dados muito grande, com inúmeros registros memoriais de todas as experiências que tivemos até aqui, influência de nossos pais, familiares, amigos, professores, que vão forjando o nosso eu. Nada mais é do que um banco de dados com as informações, fracassos, sucessos, conceitos. Nós registramos isso. E hoje nos traduzimos mediante a leitura disso. As perguntas que eu faço para você, você precisa acessar esse banco de dados, ler, para me dar a resposta, como se fosse sua, mas não é sua. As respostas que você me dá, elas são das experiências e das vivências que você recebeu. Tem influência externa de pais, de amigos, experiências que você vivenciou, como você interpretou aquela experiência e pôs um conceito. Hoje você lê e me dá respostas. Por isso, na PNL, nós sempre dizemos, esse conceito, eu sou assim, é totalmente errado. O certo é, eu estou assim. Então, no momento atual, no estado presente, eu estou assim. Eu penso assim. Mas à medida que os anos se passam, eu continuo me desenvolvendo, são agregadas muitas outras experiências que vão somando nesse banco de dados e podem alterar conceitos, comportamentos. E daqui a 5 anos eu posso estar diferente. Nós vemos isso mais rápido quando alguém sai daqui da nossa nação, vai para um outro país. 2 anos que ele passa no outro país, se tiver uma cultura um pouco diferente, ele volta já com transformações muito notórias.
facilmente perceptíveis. Por quê? Muitas novas experiências foram agregadas no seu banco de dados, alterando agora a percepção do cérebro ao fazer essas leituras, e ele me dá agora novas respostas, novos conceitos. Então já estamos entendendo algo importante para nós. Se há algo disfuncional no meu comportamento, algo que eu não aprovo, nada mais é do que um registro memorial com um conceito errado. Uma crença, porque aquilo que eu validei como real, que eu dou a resposta, é assim, gosto, não gosto, é crença. Os registros que nós validamos e usamos para gerenciar a nossa vida nada mais são do que crenças. É o que acreditamos. E em cima disso nos comportamos. Então, se há um comportamento disfuncional que não me agrada em alguma área, eu entendo que nada mais é do que um registro defeituoso. Uma crença defeituosa. E se essa crença ela foi registrada pelo hipocampo em cima de uma experiência negativa, eu posso alterá-la. Eu posso mudar esse conceito. Do mesmo jeito que, naturalmente, nós somos reprogramados pela vida. Quem, como eu, já caminhou um pouquinho, mais de 50 anos, eu olho para trás, para os meus 30 anos, a cabeça que eu tinha, depois para 20, depois para a adolescência. E aí eu vejo muitas coisas lá atrás, decisões, comportamentos, que hoje eu reputo como totalmente inadequados. Decisões erradas. E é muito comum ouvirmos, no meio do povo, aquele jargão popular. Se eu tivesse a minha cabeça de hoje, lá com a minha idade dos seus 18, 25 anos, eu faria muita coisa diferente. E também iria muito mais longe, alcançaria muito mais. Então fomos reprogramados. Por que que hoje eu penso muito diferente de quando eu tinha 20 anos? Porque eu fui reprogramado. Quem me reprogramou? Experiências, vivências, relacionamentos. Nos relacionamentos nós temos troca de informações, de conceitos, de valores. E nós assimilamos isso e vamos mudando. Mudando o nosso banco de dados, que lá na ponta muda comportamento. E se há algo disfuncional, a PNL me dá condições de reprogramar, encontrar a memória disfuncional e trabalhar nela para reprogramá-la. E, como consequência, mudar comportamentos. Então, a aprendizagem acontece através desse ciclo. O hipocampo gera uma memória de uma vivência que eu estou tendo. As impressões que eu vou colocar nessa memória, porque o hipocampo não coloca só o acontecimento, mas ele vai colocar sentimentos. Se estou com medo, se estou motivado, se estou deprimido, se estou inseguro, se estou ansioso, se estou apavorado. Qualquer sentimento o hipocampo registra junto. E conceitos. Eu tive uma experiência com um animal lá na infância que me mordeu e eu coloco um conceito, eu não gosto desse animal, esse animal é perigoso. Eu validei o conceito, agora é minha crença. Meu cérebro sempre vai encontrar essa memória e vai então me dar um comportamento em cima dela. Aí nasce o quê? Fobia. Então as fobias nascem dessa forma. Então, ele agrega essas informações para formar um sistema maior, um programa coordenado para produzir o nosso desempenho. Então, padrão de comportamento e condicionamentos, nós somos geridos assim. Nosso cérebro faz o gerenciamento da nossa vida dessa forma, fazendo leitura dessas memórias que nós temos, ok?